desce na tela aqui para a gente continuar. Questão 24. Numa circunferência de centro C e raio 20. Numa circunferência de centro C e raio 20. Vou desenhar um círculo menorzinho, vai. Opa! Numa circunferência de centro C e raio 20, considere a corda AB, cujo ponto médio é M. Tá. Corda AB, cujo ponto médio é M. E esse aqui é o centro C. Se CM vale 10, qual é a medida de AB em centímetros? Vamos lá. Mede 10, né? Então aqui, ó. Isso aqui é raio, você concorda comigo? E o raio é 20. Acabou. Acabou, professor? Acabou. Aqui, ó. Você pode usar Pitágoras, na verdade, não precisa de trigonometria aqui. Aquele ângulo ali mede 30 graus, tá, gente? Porque esse triângulo é egípcio, mas nem precisa. Se você perceber que é egípcio, você já sabe que isso aqui mede 10 raiz de 3 e o gabarito é a letra B, porque é o dobro. Mas se você não souber isso, Pitágoras aqui na história, não é não? Mas já que a gente está numa aula de trigonometria, deixa eu fazer por trigonometria, vai? Suponha que você não saiba que valor seja esse ângulo aí. Mas você sabe que esse ângulo aqui é reto, sim? Porque aquela reta MC é uma mediatriz, né? Pelo menos a suporte do segmento. Então, o seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Corta, isso aqui dá meio. Qual é o ângulo cujo seno é meio? 30 graus. Caraca, então eu consigo achar x, né? Porque o cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o cosseno de 30 graus dá raiz de 3 sobre 2. Corta o 20 com 2, aqui vira 10. Passa o 10 para o outro lado, x é igual a 10 vezes a raiz de 3. E aí tudo vai medir o dobro, né? 20 raiz de 3 centímetros. Beleza? Então, gabarito letra B de bola. Próxima questão, questão 25. Num triângulo retângulo, o menor cateto mede 1,5. Opa, falou de projeção, eu já vou desenhar ele ao contrário. Então, deixa eu tentar desenhar um ângulo reto. Eu vou prolongar aqui um pouquinho, só para ficar na mesma altura e... Plau, pronto. O menor cateto mede 1,5. E a medida da projeção do maior cateto sobre a hipotenusa... Então, projeção, isso aqui mede 1,6. Qual é o valor da secante do maior ângulo agudo? Bom, esse é o menor ângulo agudo, este é o maior ângulo agudo, e esse aqui é o ângulo reto. É ou não? Ele quer saber a secante de alfa. Lembrando que secante é o inverso do cosseno. Então, na verdade, eu quero saber o cosseno de alfa. Tá? Não fala mais nada. Beleza. A gente consegue achar o valor da hipotenusa. É, professor? Aham. Por que, professor, que a gente consegue achar o valor da hipotenusa? Vamos chamar isso aqui de A. É porque o cateto ao quadrado é sempre igual à projeção vezes a hipotenusa. Sim ou não? E a gente pode fazer isso para o outro lado também. Não sei se é a melhor ideia, porque vai dar muita conta. Deixa eu ver aqui se tem uma outra ideia melhor. Menor cateto mede 1,5 é a medida da projeção do maior cateto sobre a hipotenusa. O valor da secante do maior ângulo agudo desse triângulo vale quanto? Vamos começar a fazer conta, gente. Não dá pra... Senão a gente... vou criar o plano primeiro. Não faça isso. Então vamos começar a fazer conta aí. Primeira coisa que eu vou fazer é talvez mexer com C, porque C é melhor, né? C ao quadrado vai ser igual a hipotenusa vezes projeção. Então, 1,6 vezes A. Então, eu já consigo escrever C em função de A. Isso é bom, né? A gente consegue usar agora o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é 1,5 ao quadrado mais C ao quadrado. Putz, é verdade, né, professor? Porque aí agora eu posso substituir C ao quadrado por 1,6A. A ao quadrado dá 1,5 ao quadrado é 2,25. Isso aqui dá 1,6A.
passa isso aqui para cá, isso fica a ao quadrado é igual a... não, a ao quadrado menos 1,6a menos 2,25, isso tem que ser igual a zero. Tá? Delta vai ser igual a b ao quadrado, 2,56, menos 4 vezes 1 vezes menos 2,25. Essa conta aqui é famosa, dá 9, né? Isso fica 2,56 mais 9, isso dá 11,56. Tem cara de quadrado perfeito. Aí, pra gente achar, a gente faz assim, ó. 30 ao quadrado eu sei que é 900. Tem que terminar em 6, né? 31 ao quadrado termina em 1, 32 ao quadrado termina em 4, 33 ao quadrado termina em 9, 34 ao quadrado termina em 6, deve ser esse aí. 34 vezes 34, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Opa, que isso, gente, 1156. Professor, mas é 11,56. Sim, então a raiz é 3,4 e não 34, tá? Ah, que cheater. Então A é igual a menos B, vai ficar 1,6. Mais ou menos a raiz de delta, vai dar 3,4. Tudo isso dividido por 2. Tá? Excluo o sinal de menos, porque A é positivo. 3,4 mais 1,6 dá 5 meios. Isso aqui dá 2,5. Pô, estudando até eu, né, professor? Isso aí. Então, 2,5. Ele quer saber a secante de alfa. Então, preciso do cosseno de alfa. Para a gente usar o cosseno alfa, preciso lembrar que cosseno alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá? Então, cateto adjacente é 1,5. A hipotenusa mede 2,5. Isso dá 15 sobre 25. Divide por 5 em cima e embaixo, isso dá 3 quintos. Só que eu quero o inverso disso. O inverso de 3 quintos é 5 terços. B. Letra B de bola. Show de bola, gente? Tranquilão, numa boa? Eu tô tranquilão. Tô numa boa. Vamos lá, gente. Questão 26. O senhor é velho, né? Isso, sou. E, gente, você não sabe nada. Então, o triângulo retângulo. As projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa medem 6 e 24. Tá tendo questão aqui que não é de trigonometria, mas questão é questão, né, gente? É de boa. Isso aqui é a minha tentativa de resolver todas as questões de cada concurso, acaba às vezes desorganizando assim. Mas não tem problema não, gente, não tem problema não. Olha só. Ele te deu as projeções ortogonais dos catetos. Projeção, você já sabe comigo que é isso aqui. E é por isso, gente, sobe aqui comigo, que é importante que a gente decore, que a gente aprenda as leis dos triângulos retângulos, não só por ABCHMN, mas sabendo que A é hipotenusa, B é cateto menor, C é cateto maior, MN são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, tá? Show de bola? Então desce aqui comigo, vamos lá. Ele quer saber a área, né? Vamos achar a altura, então, porque a gente sabe que H ao quadrado é MN, ou seja, o quadrado da altura é o produto das projeções. Só que uma projeção é 6, a outra é 24. Isso aqui dá 144. Raiz de 144 é 12. Certo? E a área de um triângulo é a sua base, 30, vezes a sua altura, 12. Tudo isso dividido por 2, né? 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 30 dá 180. 180 centímetros quadrados. Show de bola? Próxima questão, questão 27. O círculo da figura tem centro O e raio R. Eu acho que isso aqui é um alfa, mas eu vou melhorar ele, tá bom? Sabendo-se que PQ equivale a 5R sobre 12. 5R sobre 12. E é tangente ao círculo no ponto P, o valor do seno alfa é... Bom, gente, se você está ligado no triângulo 5, 12 e 13, você vai verificar que esses triângulos aqui são semelhantes e é o mesmo ângulo. E aí o seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, gabarito letra B de bola. Mas se você não estiver ligado nisso,
Usa Pitágoras, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas usa Pitágoras. Vou chamar esse cara aqui de x. Aí x é a hipotenusa, né? Então x ao quadrado é igual a r ao quadrado mais 5r sobre 12 ao quadrado. Senhor, melhorou. Então x ao quadrado é igual a r ao quadrado mais 25r ao quadrado sobre 144. Fazendo essa soma, 144 vezes r ao quadrado dá 144r ao quadrado. Mais 25r ao quadrado, tudo dividido por 144. 144 mais 125 dá 169. Passo o quadrado para o outro lado, isso fica a raiz de 169r ao quadrado sobre 144. Raiz de 169 é 13. Raiz de r ao quadrado é r. Raiz de 144 é 12. Achei o valor de x. E agora é só usar o seno de alfa. O seno de alfa é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Corta r sobre 12 em cima e r sobre 12 embaixo. 5 sobre 13. Eu tenho certeza que você queria inverter a segunda para multiplicar pela primeira, né? Mas não precisa, porque tem r sobre 12 em cima e tem r sobre 12 embaixo. Show de bola, gente? Próxima questão, questão 28. Na figura, são retângulos em E e em C, respectivamente, os triângulos AEP e ACB. Eu já coloco lá. Ele está dizendo que x é 30, então eu vou apagar esse x aqui e vou escrever 30, tá bom? Porque não importa que mede x, o que importa é que mede 30. Então, isso aqui, 30. 30. E tem os ângulos retos aí também, né? Em E... Esse porta abrindo, né? E em C. Show de bola. Beleza. E ele quer saber a medida de PE. Deixa eu chamar aqui de x, então. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam é que se aqui é 30, então esse ângulo inteiro aqui mede 60, porque aqui já mede 90, né? 30 mais 90 é 120. Para 180 faltam 60. Como aqui já tem 30, aqui também é 30. Beleza? Tá. Isso faz com que esses triângulos aqui esse e esse sejam congruentes pelo caso LLL ou LAL, ou qualquer outro caso, porque dá para achar tudo aí, de triângulos retângulos. Acho que o melhor, na verdade, é ALA. Porque, olha, esse ângulo mede 30, esse ângulo mede 30. Esse lado é comum e esse ângulo mede 60 e esse ângulo mede 60. Então, esses dois triângulos são congruentes. Como eles são congruentes, e isso aqui mede 10 raiz de 3, isso aqui também mede 10 raiz de 3. E aí é só usar a tangente de 30 nesse triângulo vermelho aí. Tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí aqui vai um truque para você, ó. Você pode escrever isso assim. Isso não é truque, professor. É, porque você também pode escrever assim, ó. Caraca, eu sempre posso fazer isso? Sempre. Raiz de 3 sobre 3 é igual a 1 sobre raiz de 3. Sim? Corta raiz de 3 com raiz de 3. X é igual a 10. Gabarito letra A. E se eu fizesse dessa forma ia dar certo também? Ia, rapaz. Senão não seria igual, né? Ah, ignorante. Isso. Então, próxima questão. Questão 29. O perímetro de um triângulo retângulo é 30 centímetros. Deixa eu desenhar o triângulo. Você está vendo que eu... Sem desenhar eu não faço a questão, certo? Eu faço, professor. Tá bom.
Você é um gênio, eu não. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. O perímetro é 30. Então, A mais B mais C é igual a 30. A soma das medidas dos catetos é 17. Então, B mais C é 17. E a soma das medidas da hipotenusa e do cateto menor, aqui eu chamei o menor de B, mas tanto faz, é 18. Qual é a medida em centímetros do cateto maior? Ué, gente, é sério mesmo? Isso é questão de sistema, né? Gente, quem é o cateto maior aqui? Cateto maior é C, né? Eu sabia que ele... Olha que interessante. Pelo que me parece aqui, eu não sei se eu posso estar vendo coisa, mas se ele não dissesse isso aqui, ainda assim dá para fazer a questão. Porque aqui, ó. Olha, A mais B mais C é 30, né? E ele disse que A mais B é 18. Passo o 18 para o outro lado. C é 30 menos 18. Cateto maior mede 12. Gabarito 3C. Professor, mentira. O senhor é tão burro. Tem o 15 ainda. Sim, mas isso aqui é hipotenusa. E a hipotenusa, se você fizer a conta aqui, ela vai medir 13, tá? Isso aqui você vai descobrir que é um triângulo do tipo 5, 12, 13. Pode ver que dá tudo certo. 13 mais 12, 25, mais 5, 30. A soma das medidas da hipotenusa e do cateto menor é 18, de fato. 13 mais 5, 18. E o que ele disse aqui, que eu risquei, também é verdade. A soma das medidas dos catetos é 17. 5 mais 12, 17. Tá? Mas você não precisa ver isso. Acabou aqui a questão C igual a 12. Próxima questão. Questão 30. Questão 30. Em um triângulo retângulo... Já vou eu desenhando aqui. A, B, C. O quadrado da medida da hipotenusa é igual ao dobro do produto das medidas dos catetos. Um dos ângulos agudos desse triângulo mede... Beleza, vamos lá? Primeiro a gente faz o seguinte. Pitágoras vai ajudar pra caramba. A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado, concorda? Teorema de Pitágoras, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Sim, professor, e daí? E daí que eu posso substituir esse A ao quadrado pela soma dos quadrados dos catetos, né? Isso ajuda pra caramba, cara, porque olha aqui, ó. Passa esse 2BC pra cá diminuindo, e isso aqui virou um trinômio quadrado perfeito, tá? Isso aqui fica B menos C ao quadrado é igual a zero. Se você retorna, você vai ver que vai dar certinho. Ó, é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Sim ou não? Passa o quadrado para o outro lado, B menos C tem que ser igual a zero, B tem que ser igual a C. Então, na verdade, esse triângulo é isósceles. E triângulo isósceles retângulo, os ângulos internos só podem ser de 45 graus, tá? Vamos supor que a gente não saiba disso, vamos usar trigonometria, tá? A aula de trigonometria, né? Tangente de alfa, professor. Tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Pô, mas B é igual a C, né? Sim, então isso aqui fica C sobre C, que dá 1. Qual é o ângulo cuja tangente vale 1? 45 graus. Então, esse ângulo aqui mede 45. E, claro, esse ângulo aqui também tem que medir 45 para a soma da 180, né? Então, um dos ângulos agudos desse triângulo mede 45. Por acaso, o outro ângulo agudo, né? Sobe aqui comigo. Por acaso, um dos ângulos agudos mede 45, o outro ângulo também mede 45, porque é um triângulo isósceles, certo? Show de bola? Gente, tá rolando? Chegamos já na questão 30, sim? Dá uma pausa aí, gente. Dá uma pausa aí. A gente ainda não vai fazer a pausa aqui, não, ainda não, mas dá uma pausa você. Não vai assistindo isso que nem filme, não, tá?
Dá uma pausa, reveja, refaça os exercícios. Gente, refazer, quem está fazendo isso que eu estou falando, está vendo como é que faz a diferença. Refaça as questões. Refaça sem ver minha resolução e depois compare com a minha resolução. A quantidade de exercícios que você tem no site é muito grande, então se você ficar assistindo muito, teu cérebro estoura. Então faz com calma, relê a teoria, dá uma olhada no livro eletrônico. Assinante, dá uma olhada no livro eletrônico, tá bom? É uma vantagem extra para você, sim? Show de bola? Tranquilo? Desce na tela aqui comigo então para a gente ir para 31. Vamos junto. No triângulo ABC, a razão entre as medidas dos lados AB e AC é 2. Então vamos lá. Ele não disse que é retângulo, hein? Sai colocando retângulo, não. A razão entre os lados AB e AC é 2. Então AB é maior que AC. Então ABC. Olha aqui, ó. Vamos chamar aqui de X, aqui de Y e aqui de Z. A razão entre os lados AB e AC, ou seja, a razão entre X e Y, é 2. Multiplica cruzado. X é igual a 2Y. Ok? Beleza. Se A mede 120, A mede 120. E AC é igual a 1, pô, ele disse que AC mede 1. Então, se Y é 1, 2Y é 2. Então, esse triângulo, na verdade, ele ficou assim. Olha aqui, ó. É que eu não quero apagar ali em cima, tá? Olha como é que ficou. A, C, B. Aqui mede 120 graus. Isso aqui mede 1, isso aqui mede 2. E ele quer saber quanto é que mede o terceiro lado. Jesus, né, gente? Então, lei dos cossenos, né? X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes 2, vezes o cosseno de 120 graus, que você já sabe que dá menos meio. X ao quadrado vai ser igual, então, a 1 mais 4, menos 2 vezes 1 vezes 2 vezes menos meio. Esse menos vai juntar com aquele menos, vai virar mais, e esse 2 pode cortar com esse 2. Tá? Então, x ao quadrado é igual a 1 mais 4, 5. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 2, porque 2 vezes 1 dá 2. Isso dá 7. Passando o quadrado para o outro lado, raiz de 7. Gabarito, letra A. A de amor. Muito bem, gente. 32. Considere o triângulo ABC. Assinale a alternativa falsa. Vamos lá. Em primeiro lugar, seno de B é igual a B sobre A. Tá certo, professor, porque o seno é justamente o cateto oposto sobre hipotenusa. Galera, isso aqui só é válido. Isso aqui só é válido para triângulos retângulos. Eu não posso afirmar isso sem o problema ter me dito que se trata de um triângulo retângulo. Ele só me disse que se trata de um triângulo. Eu não posso sair fazendo essas afirmações. Então, a falsa é essa, gabarito letra A. Vamos ver por que as outras estão corretas. B, lei dos cossenos partindo de A. Vamos a gente mesmo fazer, não vamos fazer ali não. Ó, A ao quadrado é igual, olha lá para baixo não, olha só para cá. Tenta ir completando comigo de cabeça aí. B ao quadrado mais C ao quadrado. Mais ou menos agora? Menos, né? Lei dos cossenos é sempre menos. Menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de quem? Do ângulo que se encontra entre B e C, né? Entre o ângulo A. Ficou igualzinho? Ficou igualzinho. Então, essa aqui é verdadeira, essa aqui é falsa, né? Essa deu verdadeira. Letra C, lei dos senos. Vamos ver se a lei dos senos está funcionando? Olha lá não, olha só para cá. A está para seno do ângulo oposto. Pô, quem é o oposto ao lado A? É esse ângulo aqui, Azão, né? Assim como B está para o seno de Bzão, assim como C está para o seno de Czão. É ou não? Pô, show, professor. Então, esse ângulo aqui
é oposto a C, esse ângulo aqui é oposto a B, tá certinho, né? Tá certinho. Caraca, maneiro. Agora ele quer que você veja, então isso aqui é verdade, né? Agora ele vai usar a lei dos cossenos de novo, só que começando por B. Caraca, então vamos apagar isso aqui tudo. Vamos a gente mesmo fazer, hein? Olha só como é que a gente já consegue. Começando por B, segue comigo, eleva ao quadrado, né? É igual a isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Menos 2 vezes, sem olhar lá para baixo, gente. 2 vezes A, vezes C, vezes o cosseno de quem? De quem está entre A e C, que é o B, né? Vezes o cosseno de B. Então essa aqui é verdadeira. Beleza? Galera, sobe aqui comigo, é um bom momento para falar um negócio contigo. Gente, tá vendo como é que a gente está repetindo a mesma coisa o tempo todo? Repetição é a maior professora da vida. É a melhor forma de aprender. É você errar várias vezes a mesma coisa até que uma hora você aprende, tá? Repetição, imitação e mímica são as maiores professoras da nossa vida. Não é a genialidade, não, professor? Não. Não é a criatividade? Não. Criatividade ajuda o doutrinador a criar a doutrina. Mas você não precisa recriar a doutrina para aprender a doutrina, né? Basta que você utilize aquilo que aquele cara que teve criatividade, nós não temos, né? Nós somos pessoas sem luz. Por quê, professor? Alunos significa sem luz. Ai, que triste. Não, mas isso não significa... Isso é bom, gente. Sabe por que que é bom? Porque a gente sempre tem algo a procurar. A gente sempre tem algo a aprender. Ah, mas eu não gosto, eu queria saber tudo. Eu também queria. Não sei se eu queria também, não. Porque quanto mais a gente sabe, mais triste a gente é. Você não acha, não? Ai, filosofia, professor. Não vou só rápido aqui, ó. Quando você começa a descobrir o tanto que sabe, mais você descobre o tanto que você não sabe, né? Porque você vai entrando num amplo de saber que você fala assim, caraca, quanta coisa que eu não sei. Pois é. Aí aquele cara que vive num mundinho pequenininho, olha pro carrinho dele, olha assim, nossa, eu sei tudo. E aí quando ele sai, ele olha, caraca, o mundo é gigante, né? Caraca, eu não sei nada. Isso causa uma certa melancolia, uma certa tristeza, quando você se pensa como pó de estrela no meio do universo, né? Ah, professor, o senhor deu uma fumada, né? Isso, deu... Nossa, isso aí foi tenso, né? Mas o que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte, não fique mal por você se achar um imitador. Porque você passa quanto mais você conseguir imitar a doutrina que foi passada com o tempo, né? Você acha que fui eu que criei o Teorema de Pitágoras? Eu só estou imitando e passando para outras pessoas aquilo que eu aprendi. Tá bom? Show de bola? Então esquece esse negócio de genialidade, criatividade, pensa só na mímica aí. É lógico que é importante um pouco de criatividade na hora da prova, mas isso não é o seu centro, sua base. Sua base é imitação, bom entendimento e resolução de exercícios. Show de bola, gente? Desce aqui comigo. Questão 33. Vamos junto? No triângulo ABC são dados A igual a 45. Então vamos desenhar. Pode fazer de cabeça não, professor? Não. Quero ver o senhor me proibir. Isso eu tô te proibindo. Então vem aqui e me bate. Não, que isso, rapaz. Aqui mede 30. Aqui mede 45. Ele está dizendo que o ângulo A mede 45. Ele está dizendo que o ângulo B mede 30. E ele está dizendo que AC mede 6. Ele quer saber quanto mede BC. Galera, dois ângulos não é lei dos cossenos, é lei dos senos, né? X está para o seno do ângulo oposto, assim como 6 está para o seno do ângulo oposto. Ah, entendi, professor. E eu aprendi também que se tivesse um círculo aqui envolvendo todo mundo, isso aqui ia dar o diâmetro desse círculo, né? Exatamente. Mas ele não falou não, então a gente ignora, né? Então, x é igual a raiz de 2 sobre 2, e aqui fica meio. Um negócio que você tem medo de fazer, ó. Dá pra cortar esse 2 com esse 2, tá, gente? Caraca, sério? Aham. Aí fica só x sobre raiz de 2 é igual a 6. Passo raiz de 2 para o outro lado. 6 raiz de 2 centímetros. Unidade é muito importante. Gabarito, letra B de bola. Próxima questão. Questão 34. Vamos lá. Em um triângulo ABC, retângulo em A. Em um triângulo ABC, retângulo em A. A hipotenusa mede 5
decímetros. E tem o ângulo B, tem o ângulo C. Tá. Eu não sei quanto é que isso aqui mede, eu não sei quanto é que isso aqui mede. Mas ele disse que o seno de B é meio seno de C. A gente já fez uma questão igualzinha a essa, só mudou o decímetro para centímetro, né? Vamos fazer de novo, por pura repetição, mas nem precisava, né? Bom, seno de B é B sobre 5. É ou não? Seno de C, porque é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de C é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, perdão. Calma aí. Não. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, B sobre 5. Eita, deu alguma coisa errada aí. Ah, não, é C mesmo. Desculpa, gente. É o C aqui em cima. Seno de C, cateto oposto sobre hipotenusa. Show de bola. Então, vou falar de novo só para vocês fugirem da confusão que até eu tive agora. Quando eu relacionei esse ângulo aqui, o cateto oposto é B e a hipotenusa é 5. Aí virou isso aqui. Agora eu estou mexendo com C. O cateto oposto a C é C, dividido pela hipotenusa, C sobre 5. Beleza? E aí agora a gente joga nessa fórmula aqui, né? Seno de B, B sobre 5. Isso é igual a meio de seno de C, que é C sobre 5. Corta 5 com 5, aqui sobra B, e aqui sobra C sobre 2. Multiplica em cruz. C é igual a 2B. Beleza? Pitágoras, né ou não? B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Só que C é igual a 2B, então vai ficar 2B ao quadrado é igual a 25. Isso fica B ao quadrado mais 4B ao quadrado é igual a 25. 5B ao quadrado é igual a 25. B ao quadrado é igual a 5. Portanto, B é igual a raiz de 5. Gabarito, professor? Não. Por que não, professor? Porque ele quer o maior cateto. Ah, então vai ser 2B, 2 raiz de 5. Agora sim. Gabarito, letra D, dado. Show de bola, gente? Próxima questão. Questão 35. No triângulo cujos lados medem 5, 10 e 6. 5, 10 e 6. 5, 10 e 6. O maior ângulo tem cosseno igual a quanto? O maior ângulo será aquele oposto ao maior lado. Então, vamos chamar esse ângulo aqui de alfa. Lei dos cossenos. 5 ao quadrado. Aliás, 10 ao quadrado. É 5 ao quadrado. Mais 6 ao quadrado. Menos 2 vezes 5 vezes 6. Vezes o cosseno de alfa. Ok? Lei dos cossenos. Como é que você sabe que esse aqui é o maior ângulo, professor? É porque esse aqui é o maior lado. Então, sobe aqui comigo. Então, professor, o senhor está me dizendo que sempre... Calma aí. Sempre que eu quiser saber o maior ângulo, eu olho para o maior lado. Num triângulo, sim. Tá. Então, o maior lado está sempre oposto ao maior ângulo. E o menor lado? Está sempre oposto ao menor ângulo. Tá. Entendi. Show de bola. Faz sentido. Então, desce aqui comigo. 10 ao quadrado é 100. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 2 vezes 5, 10 vezes 6, 60 vezes cosseno alfa. Passando para o outro lado, professor, isso fica 60 cosseno alfa é igual a... Tem alguma coisa errada ou não? Não sei. Deixa eu ver. Vai dar negativo mesmo, né? Ah, legal. Então, isso vai dar 25 mais 36, dá 61 menos 100, né? Isso. Aí, isso fica 60 cosseno alfa é igual a menos 39. Portanto, cosseno de alfa é igual a menos 39 sobre 60. Isso dá menos 13 sobre 20. Gabarito letra C de casa. O fato do cosseno ter dado negativo significa que alfa é obtuso, tá? É o único tipo de ângulo entre 0 e 180 cujo cosseno dá negativo, tá bom?
Mais uma antes da gente dar um pequeno intervalo para vocês. 12 lados de um triângulo medem 6 centímetros e 8 centímetros. 6 e 8. Formando um ângulo de 60 graus. Qual é a medida do terceiro lado desse triângulo? Lei dos cossenos. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 6 vezes 8, vezes cosseno de 60 graus. Isso fica 36, mais 64, menos 2 vezes 48, que é 6 vezes 8, vezes o cosseno de 60, que é meio. Morreu. X ao quadrado é igual a 100 menos 48. Isso dá 52. 52 é 4 vezes 13, né? Então, isso fica 4 vezes 13, que dá 2 raiz de 13. Gabarito, letra A. Beleza? Beleza, então, gente, questão 37 desce para a tela. Vamos lá. Na figura, BC é igual a 2. Qual é a medida de AB? Galera, seguintão, olha só. Primeiro vamos achar BD. Para achar BD, a gente pode utilizar a trigonometria nesse triângulo aqui. É ou não? E aí o seno de 30 é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. É ou não? Só que o seno de 30 é meio. Multiplica cruzado, y é igual a 4. Caraca, professor, achei y igual a 4. Exatamente. Eu poderia ter feito isso fazendo o que é egípcio, né, professor? O cateto menor é sempre a metade da hipotenusa. Exato, também pode ser. Legal, professor. E agora? Agora, ou você faz o seguinte, vê que é isósceles, aqui também mede 4, aí isso aqui virou um quadrado, e diagonal de quadrado é lado vezes raiz de 2. Gabarito letra B. Você também poderia fazer assim. Teorema de Pitágoras, professor. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso é exatamente o que prova o negócio da diagonal, tá? X ao quadrado é igual a 2 vezes 4 ao quadrado. X é igual a 4 raiz de 2. Ou, como a aula é de trigonometria, você também poderia fazer assim, ó. Cosseno de 45 é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso aqui tem que ser igual a raiz de 2 sobre 2, que é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2. Você pode escrever só assim, fica mais fácil. Ó, multiplica em cruz, x vezes 1 dá x, 4 vezes raiz de 2 dá 4 raiz de 2 centímetros. Beleza? Então, gabarito, letra B de bola. Beleza, gente? Próxima questão, questão 38. No triângulo AOB, OB mede 5. Quanto mede AB? Lei dos senos, gente. Dois ângulos, um lado, lei dos senos. X está para seno de 45, assim como 5 está para seno de 30. X sobre seno de 45, professor. Raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, professor. Meio. Corta 2 com 2, multiplica em cruz. X vezes 1 dá x, 5 vezes raiz de 2 dá 5 raiz de 2. Gabarito letra C de casa. Show de bola, gente. Próxima questão, questão 39. Um triângulo inscrito em uma circunferência, e aí você não cai mais nesse truque. Tem círculo circunscrito? Inscrito, professor? Não, circunscrito, porque quem está inscrito é o triângulo, né? Ah, é o círculo que está circunscrito, né? O triângulo está inscrito. Entendi. Ele tem um ângulo de 30 graus, oposto a um lado de 10. Qual é o diâmetro? Pô, tu já sabe, né? 10 dividido pelo seno do ângulo oposto dá justamente o diâmetro. Sim, lei dos senos, tá? Seno de 30 é meio, que é igual ao diâmetro. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda.
2 vezes 10, 20. Professor, tem que passar o 2. Não, não tem não. Porque ele quer o diâmetro, ele não quer o raio. Então, gabarito, letra C. Beleza? Isso aqui está em centímetros. Próxima questão, questão 40. Em um triângulo retângulo, um dos catetos mede 4. E o ângulo que lhe é adjacente mede 60 graus. Qual a hipotenusa desse triângulo? Ele é egípcio, né? Mas vamos fazer normalmente. Cosseno de 60. Por que eu estou escolhendo cosseno? Porque 4 é adjacente e x é hipotenusa, né? 4 sobre x. Cosseno de 60 dá meio. Não é isso? X é igual a 8. Gabarito, letra C. Próxima questão. Questão 41. No triângulo a seguir, né, o menor valor que x pode assumir é... Por que ele está falando menor? É porque isso aqui não é caso de congruência, né, gente? L, L, A não garante o valor de x. Existem 2 valores para x, ok? Então, vamos dar uma olhada nesses valores. Lei dos cossenos, a partir do ângulo do lado oposto a 60, né? Então, 7 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes x vezes 8 vezes o cosseno de 60 graus. Professor, por que o senhor começou por aqui? É porque eu sempre começo pelo lado que é oposto ao ângulo conhecido. O ângulo conhecido é 60 e o lado oposto a 60 é 7. Beleza? 7 ao quadrado dá 49. Isso é igual a x ao quadrado mais 64 menos 2 vezes 8x vezes cosseno de 60, que é meio. Corta 2 com 2. Isso fica como, professor? Fica x ao quadrado menos 8x, né? 64 menos 49 dá 15, né? Por soma e produto, ou x é 3, ou x é 5. Tá bom? Porque 3 mais 5 dá 8, e 3 vezes 5 é 15. Se você fizer Bhaskara, você vai encontrar esses valores aí. Qual é o menor valor que ele pode assumir? 3. Gabarito, né? Esse é o menor valor. Eu sei que a questão já acabou, mas deixa eu te mostrar por que tem mais de um valor para x. Não quero saber não, professor. Tá, mas vamos ver aqui. Observa esse triângulo aí. Isso aqui mede 7, isso aqui mede 8. Agora eu vou fazer uma construção aí, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer... eu vou prolongar a reta suporte desse lado, tá? Aí eu vou baixar uma altura partindo daquele vértice lá de cima. Baixou uma altura, professor? Isso. Eu não sei quanto mede esse lado aqui, mas eu vou construir nesse prolongamento aqui uma medida igual. De forma que essa altura seja mediatriz desse segmento aqui. Por que isso tudo, professor? É por causa disso. Agora, olha só. Este triângulo laranja... a questão já acabou, tá, gente? Tô só falando uma parada aqui. Esse triângulo laranja, ele é isósceles, não é? Por que ele é isósceles? Porque esse cara é igual a esse. Então, isso aqui é mediana. Só que isso aqui também é altura. Quando isso acontece, o triângulo é isósceles. Então, esse cara é igual a esse. Só que esse cara aqui mede 7. Então, esse cara aqui também mede 7. Então, olha como é que ficou. O nosso triângulo ficou assim. Vou desenhar ele aqui do lado. Nosso triângulo ficou assim. Aqui mede 7. Aqui mede 8. E aqui mede 60 graus. Sim, professor. E daí? E daí, gente, que olha para o triângulo que a questão me deu. O triângulo que a questão me deu foi 7, 8, 60. E esse aqui? 7, 8, 60. Aqui mede x.
aqui mede mais que x. Então, é por isso que existem duas medidas possíveis. Essa aqui ou essa aqui. Nesse caso menor aqui, o x é 3. E nesse caso maior aqui, o x é 5. Tá bom? Que faz com que isso aqui meça 1 e isso aqui meça 1. Beleza, gente? Todo mundo foi? Por isso que existem duas medidas possíveis e por isso que LLA não é caso de congruência, ok? Mas a questão morre simplesmente com uma lei dos cossenos. Isso aqui foi só um extra que eu resolvi falar. Tá? Próxima questão. Questão 42. O perímetro de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero de altura raiz de 3. Isso aqui mede raiz de 3. Vou chamar o lado de L. Esse ângulo aqui mede 30 graus. E aí, trigonometria nesse triângulo aqui, ou você usa a fórmula da altura de um triângulo equilátero, tá? Pela fórmula, a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Como a altura mede raiz de 3, corta raiz de 3 com raiz de 3, passando 2 para o outro lado, L é igual a 2. Como são 3 lados, 2 vezes 3, perímetro é 6, tá? Mas como a aula é de trigonometria, vamos lá. Cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Só que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Corta raiz de 3 com raiz de 3, multiplica cruzado, L é igual a 2. O perímetro vai ser, então, L mais L mais L, que dá 3L, que dá 3 vezes 2, que é 6 metros. Gabarito, letra D de dado. Beleza, gente? Próxima questão, questão 43. Vamos lá. Qual é o valor de x na figura? Mesma coisa que anterior, gente. LLA não é caso de congruência, então a gente precisa achar os dois valores. Beleza, então vamos lá. 4 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes x vezes o cosseno de 60 graus. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, aqui dá x ao quadrado menos 2 vezes 3x, cosseno de 60, meio, corta 2 com 2, isso fica x ao quadrado menos 3x, 9 menos 16 dá menos 7, eu acho. Tá. Beleza. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso dá 9 mais 28, que dá 37. Portanto, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de 37 dividido por 2. Essas são as duas raízes. Só que o problema permite que você utilize raiz de 37 igual a 6. Então, isso aqui fica 3 mais ou menos 6 sobre 2. Este é um exemplo de triângulo que não vai ter duas raízes, porque 3 menos 6 dá negativo. Então, só tem uma raiz. 9 meios 4,5. Gabarito letra C de casa. Próxima questão, questão 44. Considerando as medidas indicadas no triângulo, qual é o valor de seno de 42 mais seno de 48? Beleza, então vamos lá. Seno de 42, já dá para calcular aí. Perdão. Seno de 42 graus é o cateto oposto a 42. O cateto oposto é esse, dividido pela hipotenusa. Portanto, o seno de 42 dá 0,67. E agora a gente precisa achar o seno de 48. Para isso, a gente precisa encontrar essa medida aqui. Tá bom? Então, vamos lá. 10 ao quadrado é igual a 6,7 ao quadrado mais x ao quadrado. Quer que realmente faça isso? Deixa eu ver aqui.
Não tem jeito não, a gente vai ter que fazer isso aí mesmo. Que maldade, gente. Tá bom. Então isso aqui fica 100. 6,7 ao quadrado. Vou fazer a conta aqui, não sei isso aí de cabeça não. 49, 6 vezes 7, 42. Mais 4 dá 46. 6 vezes 7 dá 42. 6 vezes 6, 36. Mais 4, 40. Isso aqui dá 9, 8, 4, 4. E 2 vírgulas. Então isso fica igual a 44,89. Então a dificuldade dessa questão é fazer a conta, né? 100 menos 44,89 dá 55,11. Senhor. Tá. Então, x vai ser igual a raiz de 55,11. Jesus. Tá. Eu acho que eu criei uma possível forma de fazer isso aqui mais rápido. Porque 0,67, se eu não me engano, é a raiz aproximada de alguma coisa. Eu acho que 1/3. A gente já pensa nisso já. Tá. Então vamos lá. Raiz de 55,11. Isso aqui dá aproximadamente 7, né? Porque 7 ao quadrado dá 49. 7 ao quadrado dá 49. Ah, Jesus, vamos lá. 7,1, vamos ver. Vamos chutando. 7, 49. Ficou perto, mas tá longe ainda, né? Vamos ver 7,5. 7,5 vezes 7,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35. 37. 7 vezes 5 dá 35. 7 vezes 7, 49. Mais 3, 52. 5, 12, 6. Ultrapassou um pouquinho, né? Então eu vou aproximar isso aqui para 7,4, tá bom? Porque se aproximou um pouquinho. Não vai ter muita diferença porque os números estão longe entre si na segunda casa decimal, né? Você vê que aqui pula do 4 para o 6, para o 7, para o 8. Então, eu já sei que esse x vale aproximadamente 7,4. E aí, o seno de 48 fica igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso dá 0,74. Né? Então, a soma desses dois caras, seno de 42, 0,67, seno de 48, 0,74. Somando esses dois caras, isso dá 1,41. Opa! Gabarito letra A. Agora, deixa eu aproveitar para pensar se tem uma forma mais interessante de fazer isso aqui do que esta bosta que a gente fez agora. 6,7. Quase certeza que esse 6,7 é alguma coisa. Eu já vi esse 0,67 em algum lugar. Bom, pra gente não ficar pensando muito na live aqui, dessa forma a gente conseguiu fazer, mas eu tenho quase certeza que tem um bizu aí em relação à aproximação. Não é o que ele queria que fizesse, ele queria que fizesse assim mesmo. Mas é porque eu sou meio preguiçoso, então eu sempre gosto de ver uma forma mais fácil. Mas aqui não foi imediato a forma mais rápida. Bom, questão 45, vamos lá. Observe as medidas indicadas na figura e que seno de 70 é igual a 0,9. Pô, ele ainda diz o que você tem que usar, né? Meu Deus. Pela lei dos senos, quanto é que vale seno x? 6 está para seno de 70, assim como 4 está para seno de x. É ou não? Pois seno de 70, ele diz pra gente que é 0,9. Pô, vou achar o seno x, né? É ou não? Eu vou multiplicar por 10 aqui em cima e embaixo, gente. 60 e aqui vira 9, tá? Fica mais fácil, né? Aí dá para dividir por 3, aqui fica 20, aqui fica 3.
Multiplica em cruz, 20 seno x é igual a 12. Portanto, seno de x é igual a 12 sobre 20, que é igual a 6 sobre 10, que é 0,6. Esse é o seno de x. Show de bola? Próxima questão, questão 46. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa é o dobro de um cateto. Triângulo egípcio, né? Mas nem precisa pensar nisso. Você pode usar a trigonometria, tá? Qual é o ângulo oposto a esse cateto? O ângulo oposto a esse cateto é esse. Você já sabe que é 30, né? Se você souber que é egípcio. Mas se você não souber que é egípcio, seno de alfa é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Corta x com x, isso dá meio. Alfa, portanto, é 30 graus. É o único ângulo cujo seno é meio no primeiro quadrante, tá bom? Então, gabarito letra B de bola. Show, gente. Próxima questão. Questão 47. Considerando... Ficou em itálico aqui porque eu esqueci do... Bom, enfim. Considerando seno de 40 igual a 0,6, o lado BC do triângulo ABC mede quanto? O lado BC, ele quer saber quanto é que mede isso aqui. Lei dos senos, gente, tenho dois ângulos, ó. Lei dos cossenos aqui não vai ajudar em nada porque eu não tenho os lados, né? Então, isso aqui, lei dos senos. X está para seno de 30, assim como 10 está para seno de 40. É ou não? Seno de 30, professor, é meio. E seno de 40? 0,6. Multiplique em cruz. 0,6 vezes x. 10 vezes meio, 5. Multiplica por 10 dos dois lados, fica 6x é igual a 50. X é igual a 50 sextos, que é 25 terços. 25 dividido por 3, 3 vezes 8, 24 já foi, né? 3 vezes 8, 24, para 25, 1, boto 0. 3 vezes 3, 9, para 10, 1, boto 0. 3 vezes 3, 9, para 1, pá. Então, é aproximadamente 8,33. Gabarito letra C de casa. Próxima questão, questão 48. Em um triângulo ABC, retângulo em C, triângulo ABC, retângulo em C, ABC. Qual é a razão entre o seno deste ângulo e o cosseno desse? Galera, essa questão morre muito rápido se você lembrar que o seno desse cara é igual ao cosseno desse. Porque o seno de um ângulo é o cosseno do seu suplementar. Então, esse cara aqui é igual ao cosseno de A. Portanto, essa razão aqui dá 1. Mas se você não lembrar disso, você pode fazer isso assim, ó. Preste atenção. Eu sei que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C tem que dar 180 graus. Só que o ângulo C é um ângulo de 90 graus, né? Passa para o outro lado, eu obtenho que A mais B é igual a 90. E, portanto, o ângulo B é 90 menos o ângulo A. Até aí, tudo bem? Beleza. Ele quer que você calcule o seno de B dividido pelo cosseno de A. Só que B é 90 menos A, né? Então, isso aqui vai virar seno de 90 graus menos A dividido pelo cosseno de A. Eu sei abrir isso aqui, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Vamos fazer isso aqui. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, menos... Lembra que no seno mantém o sinal, né? Seno B vezes cosseno A. Seno de 90 é 1. Cosseno de 90, 0. Esse cara aqui morre, sobra apenas cosseno de A. Então, isso aqui virou cosseno de A, que dividido pelo cosseno de A é 1, visto que A é agudo, certo? Então, gabarito, letra C de casa.
Muito bem, gente. Tranquilo? Essa foi um pouquinho mais complicada, né? Ó, é a 2015, ó. Questão diferente das outras. Próxima questão, questão 49. Uma escada é apoiada em uma parede perpendicular ao solo, que por sua vez é plano. A base da escada, ou seja, seu contato com o chão, dista 10 metros da parede. Para quem nunca entendeu o que ele quer dizer com uma escada apoiada num plano, e tem muita gente que não consegue ver isso, tá aqui uma visão rápida do que isso significa, tá? Imagina que isso aqui é um chão, beleza? A escada, gente, ela tá apoiada assim, ó. Que cor você quer a escada? Acho que eu vou botar a escada de roxo. Pronto. Escada roxa. Tá aí. Essa é a escada apoiada. Beleza? Tá os degraus dela aqui. Então, acontece que se você vê isso de lado, né? Se você tem uma visão lateral disso aí, até colocar a sombra dela aqui. Né? Se você tiver uma visão lateral disso, você vai ver isso assim, ó. Que é como se costuma desenhar. Opa. Professor, desenha uma linha reta, professor. Pronto. Né? Se você desenhar isso lateralmente, você vai ver essa escada assim. E agora a gente pode começar a resolver o nosso exercício. Uma escada é apoiada em uma parede perpendicular ao solo, que por sua vez é plano. Né? Sobe aqui comigo. Você está percebendo que não teve uma questão em que as coisas não tenham virado triângulos? Cara, isso é comunzaço, tá? É isso mesmo, é transformar em triângulo, é visualizar um triângulo e saber o que usar. Em tese, são 3 coisas que você pode usar por enquanto. Sendo cosseno e tangente, sendo igual a cateto oposto sobre hipotenusa, oposto sobre adjacente, ou adjacente sobre hipotenusa, saber isso. Lembrar de secante, cossecante, cotangente, tudo bem, mas lembrar a tabela trigonométrica, né? Essa é a primeira coisa. Segundo, lei dos cossenos e terceiro, lei dos senos. É uma dessas 3 coisas que você está utilizando para matar cada uma dessas questões. Tranquilo? Beleza, então desce aqui comigo. O seu contato com o chão dista 10 metros da parede. Então isso aqui mede 10. O apoio dessa escada com a parede, que é esse ponto aqui, está a uma altura de 10 raiz de 3 metros do chão. Quem já viu aí triângulo egípcio, né? Esse ângulo é reto porque esse ângulo aqui também é, né? Beleza? Esse ângulo aí é reto. E suposto, qual é o ângulo entre a escada e o solo? Entre a escada e o solo é esse ângulo aqui, que aqui na figura seria esse ângulo aqui. É ou não? Esse ângulo aqui. Tranquilidade? Então, tangente, né? Tangente, porque nesse triângulo vermelho aqui, o cateto oposto é 10 raiz de 3 e o cateto adjacente é 10. Só que à toa, né? Então, tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Corta 10 com 10. Raiz de 3. Qual é o ângulo cuja tangente é raiz de 3? 60 graus. Beleza? Então, gabarito letra A. O ângulo entre a escada e o solo. Tranquilo, gente? Questão 50. Vamos lá? Um triângulo acutângulo ABC tem a medida do ângulo A igual a 30 graus. Então, lei dos cossenos, né? 30 graus. Sabe-se que os lados adjacentes medem raiz de 3 e 4. Qual é a medida em centímetros do lado oposto
ao referido ângulo. Vamos lá, então. X ao quadrado é igual a quanto, professor? É igual a raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes raiz de 3 vezes 4 vezes o cosseno de 30 graus. X ao quadrado é igual, então, a 3 mais 16 menos 2 vezes a raiz de 3 vezes 4 vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Corta 2 com 2. 3 mais 16. 19. Menos 4 vezes a raiz de 3, não é isso? Cosseno de 30, 1, 2, 3, 3, 2, 1. 3 mais 16, 19. Bom, é isso aí. 3 menos 12, não é isso? X ao quadrado é igual a 7. X é igual a raiz de 7. Tava só vendo se eu não errei conta nenhuma, né? Então, gabarito, letra B de bola. Show, gente. Para chegar nesse 12, eu fiz raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 vezes 4, 12, tá? Fiquei um tempo aqui só verificando se as contas estavam todas certinhas. Show de bola. Próxima questão. Questão 51. Se o perímetro do triângulo abaixo é maior que 18, qual é o valor de x? Bom, lei dos cossenos. Vou ignorar isso aqui por enquanto. Lei dos cossenos, vamos lá? 7 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes x vezes 8 vezes o cosseno de 60 graus. Tá? 7 ao quadrado, 49, x ao quadrado mais 64, menos 2 vezes 8x vezes meio, corta 2 com 2, né? Isso fica x ao quadrado menos 8x, 64 menos 49 dá 15. Nós já fizemos uma dessa, né? Dá 3 e 5, né? X igual a 3, x igual a 5. Tem essas duas possibilidades aí. Se eu escolher x igual a 3, se eu escolher x igual a 3, olha o que vai acontecer. Qual é o perímetro desse triângulo agora? O perímetro é 3 mais 7 mais 8. Isso dá 18. Não pode, porque ele disse que o perímetro é maior que 18. Então, x não pode ser 3. X tem que ser 5. Então, gabarito, letra B de bola. Você também podia descobrir que não é 3, porque não tem 3 nas opções, tá? Então, gabarito, letra B de bola, tá? Próxima questão. Seja um triângulo inscrito em uma circunferência de raio R. Você já sabe que isso aqui vai acarretar numa lei dos senos, né? Se ele falar de ângulo, vamos ver? Vamos ver se ele fala. De repente ele é bonzinho, né? Se esse triângulo tem um ângulo medindo 30 graus, seu lado oposto a esse ângulo mede quanto? Caraca, cara, lei dos senos. X dividido pelo seno de 30 é igual ao diâmetro. Você sempre pode usar isso. Multiplica cruzado, x é igual a 2r vezes seno de 30. Quanto é que vale o seno de 30? Meio, correto? Então, já que x é meio, corta 2 com 2, x é igual a r. Aqui vai uma outra forma de você resolver, uma forma bem legal. Olha. Lógico que é bem menos prática, né? Mas é bem interessante, tá? Para você poder exercitar sua visão geométrica aí. Estou tentando desenhar um bom círculo. Mais ou menos. Primeiro eu vou cortar esse círculo ao meio. Não. Vou cortar esse círculo ao meio aqui. Não ficou ao meio. Aqui. Melhorou. Aí eu vou cortar aqui. Não ficou no meio. Isso. E vou cortar aqui. Isso me permite desenhar um hexágono regular. Hexágono, professor? É. Onde é que o senhor viu hexágono nessa questão? Você vai ver. Pronto. Beleza.
Pergunta, quando você divide o círculo em 6 partes, cada parte mede 60 graus, certo? E é por isso que esse triângulo aqui, ele é equilátero. Isso aqui é o raio do círculo, isso aqui é o raio do círculo, isso aqui é o raio porque é equilátero, né? Beleza. Então a gente já sabe... Ai, Jesus. Então a gente já sabe que o que, professor? A gente já sabe que isso aqui mede R, tá? Não importa mais o resto. Aí, gente, olha aqui, ó. Esse ângulo aqui não é inscrito e aqui não mede 60? 60 dividido por 2 dá 30. Esse arco aqui que eu estou pintando agora é o que nós chamamos de arco capaz de 30 graus em relação àquela corda ali. Essa corda aqui. Por que arco capaz de 30 graus? Porque todos os pontos capazes de observar este lado por um ângulo de 30 graus estão neste arco que eu acabei de marcar aí, tá? E aí olha como é que ficou a figura. Exatamente igual a essa figura aqui. E quanto é que mede x? R. Um gabarito letra B, tá? Uma outra forma de você visualizar. Visualizar que, na verdade, existe um hexágono aqui. Ficou horrível esse hexágono. Mas existe um hexágono aqui. E isso aqui é um ângulo inscrito de um lado desse hexágono. E o lado do hexágono, ele mede exatamente o raio do círculo que o circunscreve. Tudo bem? Então, gabarito letra B de bola. Próxima. Questão 53. Os pontos A, B, C, D estão alinhados entre si. A, B, C e D estão alinhados. Assim como os pontos A, E e F também. Considerando G o ponto de interseção de FC e ED, qual é o valor de tangente de alfa? Ele só descreveu a figura, né? Então, beleza. Primeira coisa que eu vou fazer é uma semelhança desses caras aqui. Deixa eu desenhar isso aqui à parte. Um pouquinho maior. Aqui mede 2, aqui mede 4. Isso aqui é base média, né? Porque mede a metade, é paralelo, né? Então aqui mede x, aqui mede 3. Isso aqui vai medir 3 também. Mas vamos ver por quê. A gente tem duas formas de verificar que isso aqui mede 3. A primeira é verificar que isso aqui é base média, porque é paralelo a esse lado e porque dividido por 2 dá 2. Então esse cara tem que ser igual a esse cara tem que ser igual a esse, para isso aqui ser ponto médio. Então x é 3. Mas uma outra forma de provar é por Tales, né, professor? Não, Tales não prova, porque Tales não mexe com essas medidas do meio aqui. Ele só mexe com as medidas em volta. O que a gente pode fazer é separar dois triângulos. Tem um triângulo grande e tem um triângulo pequeno. No triângulo grande, isso aqui mede 4. Isso aqui mede x mais 3. E no triângulo pequeno, isso aqui mede 2. Isso aqui mede 3. Então, 4 está para 2. Assim como x mais 3 está para 3. 4 dividido por 2 dá 2. Isso vira x mais 3 sobre 3. Multiplica em cruz. X mais 3 é igual a 6. X é igual a 3. Então, encontrei de qualquer forma que o x vale 3, tá? Então, deixa eu apagar esse x aqui e escrever, e escrever 3. Escrever de vermelho porque eu deduzi que mede 3, tá? E agora você faz nova semelhança. Entre quem, professor? Agora não é mais entre esses caras aqui, não. Agora é entre esses caras aqui, ó. Beleza? Aí, ó. Deixa eu desenhar esse triângulo aqui do lado. Não ficou muito parecido. Deixa eu tentar fazer com que fique. Melhorou. Aí, amor pode acontecer.
De novo com você. Palpite. Aqui mede 2, aqui mede 3. Aqui mede 4. E esse cara todo aqui mede y mais 2. É ou não? É, né? Beleza. Aí, gente, como é que fica essa conta aí? Isso fica assim. 4 está para 2. Assim como y mais 2 está para 5. Professor, precisava fazer essa conta toda? Vocês vão ver daqui a pouquinho que não. Então, por que o senhor está fazendo? Porque tem uma outra forma de fazer esse exercício que exigiria de você um pouquinho de visualização, tá? Bom, 20 menos 4, 16. Y é igual a 8. Caraca, professor, y é 8? Aham. Então, y mais 2 dá 10. 2 mais 3, 5. Então, a tangente desse ângulo aqui, ó, vou até apagar aqui para você ver melhor. Isso aqui tudo passa a medir 5. Isso aqui mede 10. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. 5 dividido por 10 dá 0,5. Gabarito letra B. Sobe aqui comigo. Você entendeu a questão? Legal, né? Essa é uma boa forma de resolver. Agora eu vou te mostrar como é que essa questão de 2018, toda vez que eu falo dela eu menciono isso, como que ela foi maldosa com você. Tá certo, tá? O gabarito é esse mesmo. Não fiz nenhuma pegadinha, não. Mas talvez eu... Bom, você vai entender, tá? Você vai entender. Sempre gosto de ver a reação das pessoas quando vem essa questão aqui. Desce aqui comigo. Olha só. Vou apagar tudo que tá aqui. Professor, eu vou começar a questão de novo. Então, vamos começar de novo. Ele quer saber a tangente de alfa, né? Sim. Então, olha pra cá. Dá uma olhada nessa reta aqui. Dá uma olhada nessa reta aqui. Elas são paralelas, não são? Porque elas estão formando com esse cara aqui os mesmos ângulos. Então, essas retas são paralelas. Aí eu corto por uma transversal. Opa. Esse ângulo aqui é alfa. E esse ângulo aqui? É alfa também, né? Dá uma olhada nesse triângulo aqui. Eu vou desenhar ele aqui embaixo? Não acredito, professor. Pois é, cara. Sacanagem, né? Mas para que ele deu todas essas informações? Para você achar que tem que fazer isso aqui. Mas, na verdade, você não tem que fazer isso aí. Aqui, ó. Tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, que é meio da 0,5. Sobe aqui comigo. E aí, o que você achou? Essa é uma questão maldosa, porque assim, se você tiver tempo, você vai fazer. Mas você talvez perca mais minutos do que era necessário, tá? Olha bem para o que ele está pedindo, porque pode ter um atalho no meio da questão, tá? Como esse que a gente acabou de ver aqui. Show de bola? Desce na tela aqui comigo, então. Próxima questão, questão 54. Pelo triângulo ABC, o valor de x ao quadrado mais 6x é teorema, lei dos cossenos. 6 raiz de 5 é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes 6 vezes x vezes o cosseno de 120 graus. Lembrando que o cosseno de 120 graus é menos meio. Você vai me ouvir falando isso na prova de vocês, tá? 6 ao quadrado dá 36. Raiz de 5 ao quadrado é 5. Isso aqui é 36 mais x ao quadrado mais, porque menos com menos dá mais, corta 2 com 2, sobrou o 6, sobrou o x. É ou não? Aí você pode passar o 36 diminuindo, vai ficar 144. É igual a x ao quadrado mais 6x. Professor, agora é Bhaskara, né? Não, agora acabou. Gabarito letra D. Porque ele está pedindo exatamente x ao quadrado mais 6x. Então, gabarito letra D de dado. Tá bom? Próxima questão. Questão 55. Analisando a figura, pode-se afirmar corretamente que o valor de x é...
Lei dos cossenos, gente. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 4 vezes o cosseno de 45. Né? Vamos lá. X ao quadrado é igual. 16 mais 16 dá quanto, professor? Dá 32. Menos 2 vezes 16 vezes raiz de 2 sobre 2. Corta 2 com 2. Coloca 16 em evidência. 32 vira 2 e 16 some. Passa o quadrado para o outro lado, isso fica a raiz de 16 vezes 2 menos a raiz de 2. Beleza? Passa o 16 para fora, isso fica 4 raiz de 2 menos raiz de 2. Gabarito letra D de dado. Beleza, gente? Vamos então para a nossa última questão, se eu não me engano, é isso aí. Última questão, seja ABC um triângulo retângulo em B, tal que AC é igual a 12, beleza? Se D é um ponto de AB, tal que BDC é 45, então CD é igual a... Tá aí, essa é uma questão em que não funcionaria aquele negócio de isósceles aqui nesse triângulo, né? Então você vai ter que fazer daquela outra forma que eu te expliquei, tá? Então vamos lá. Quanto é que vale CD, não é isso que ele quer? Beleza, então a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir esse lado aqui, vamos chamar de X. Como é que eu faço isso? Eu penso só no triângulo grande, no triângulo que está mais externo, né? Aí eu faço assim, ó, seno de 30, professor, é egípcio, mede 6, tá bom, cara, tá bom. Seno de 30 é meio, multiplica em cruz, 2x é igual a 12, x é igual a 6. Achei o valor de x. E agora, professor, como é que eu ajo? Ou você vê que isso aqui é um quadrado. Caraca, é mesmo, né? Aham. E a diagonal de quadrado é lado vezes raiz de 2, portanto, letra D. Mas, como aula de trigonometria, já falei isso algumas vezes, então, vamos achar esse valor aqui agora usando trigonometria. Vou usar y, tá bom? Então, vamos lá. Seno de 45 ou cosseno, tanto faz, porque esse aqui mede 6. Esse cara aqui também mede 6, porque esse triângulo aqui, ele é o quê? Isósceles, né? Beleza. Ai, Jesus. Não paga não. Seno de 45 é cateto oposto sobre hipotenusa. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ou 1 sobre raiz de 2. É a mesma coisa. Eu vou preferir usar isso aqui. Multiplica em cruz, y vezes 1 dá y, 6 vezes raiz de 2 dá 6 raiz de 2. Beleza? O gabarito, letra D. Beleza? Galera, sobe aqui. Galera, finalizamos, fizemos as 56 questões de trigonometria que já caíram no concurso da ESA e que já caíram no concurso da EAR. Beleza?